Começou. Olá pessoal, cumprimentos de acordo ao horário do dia, vocês que estão nos acompanhando nesse exato momento, queremos já desejar, sim, cumprimentos, beijos para você, ok? E lembra que hoje vamos falar de um tema bastante interessante, como criar riqueza mesmo ganhando pouco. Este é o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Esperamos que você que está aí, não é você que tem acompanhado nossas aulas, você que é aluno comum, tem acompanhado nossas aulas nas quartas, Jeep Money. Não é nesse mês de julho, estamos a falar de um tema bastante interessante. O tema é da dependência à liberdade financeira. Este é o tema do mês de julho. Entretanto, no dia de hoje, nós estamos a abordar este tema incrível, como criar riqueza mesmo ganhando pouco. Bem, qual é o nosso objetivo com esta aula no dia de hoje? Nós queremos fazer lembrar para si que o nosso objetivo é mostrar que riqueza não depende apenas do valor do salário, ok? Mas sim dos hábitos financeiros, da disciplina e da capacidade de transformar parte do rendimento em patrimônio. É disso em que depende a riqueza. A riqueza não depende apenas do salário, ok? É dessa capacidade, desses novos hábitos financeiros, da disciplina financeira, da capacidade de você transformar parte do seu rendimento para ou então em patrimônio. E nesta aula vamos atingir nosso objetivo, não é, com a tua presença ali. Você que está acompanhando a nossa aula do dia de hoje. Olhe que a riqueza não começa quando o salário aumenta. A riqueza começa quando os hábitos mudam, ok? E por esse motivo nós estamos aqui na intenção de fazer com que você que está a nos acompanhar no dia de hoje tenha uma aula incomum no dia de hoje, ok? Então, bem, para quem não me conhece, Jaime Balmista é meu nome, ok? Formado também em várias áreas, marketing digital, finanças e pedagogia. Já tive com Paulo Vieira 2 vezes presencialmente, não é? Paulo Vieira, que é um dos maiores coaches do Brasil. Também estudei com Thiago Brunet, Pablo Marçal, Daniel Vuns, Zacarias Samba, que é um dos meus mentores em comuns. Entretanto, estamos aqui na intenção de transmitir esse conhecimento focado em finanças. Olha, lembrando também que sou autor do e-book Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade, ok? Vamos embora, pacatos. Bem, a pergunta que não quero se calar hoje é a seguinte: quem acredita que é possível enriquecer quando se ganha muito dinheiro? Vamos lá, diga aí nos comentários quais são as pessoas que acreditam que é possível sim crescer quando se ganha muito dinheiro. Eu quero saber disso, ok? Diga nos comentários. E antes de tudo, Sérgio, vamos já também dar um toque aqui, veja se partilhar, vamos partilhar. Procure atualizar ali a live. Então, quem acredita que só é possível crescer quando se ganha muito dinheiro? Eu gostaria de saber se existem certas pessoas aqui como eu posso dizer, na nossa audiência, que acredita apenas que o crescimento financeiro só é possível após ganho de muito dinheiro, após ganho de muito salário, ok? Eu gostaria que você que está nessa live, está a acompanhar, se pronuncie ou se cala para sempre. Que se pronuncie então, não é, a partir do lugar em que você se encontra, se tu acreditas que só é possível enriquecer após ganhares muito dinheiro, após teres um valor parecido, tá aqui o coisa do jogo, um valor parecido com o do Lamine, por exemplo, voltando no coisa. Ok, tá aqui like. Ok, vamos lá. Então queremos saber do seu lado, não é, como é que você, em que você acredita? Acreditas que é possível apenas enriquecer ganhando muito dinheiro ou não? Por isso que o nosso tema do dia de hoje é como criar riqueza mesmo ganhando pouco. Olha que o termo é criar riqueza. Como criar riqueza mesmo ganhando pouco. De que forma que nós então podemos criar riqueza mesmo ganhando pouco? E na aula de hoje nós vamos trazer aqui pelo menos 3 princípios que vai nos ajudar a entender como nós podemos criar riqueza mesmo ganhando pouco. E principalmente o princípio que vai nos ajudar a diferenciar entre ativo e passivo, ok? Para ter o que é riqueza, para si, no teu modo de pensar, riqueza é basicamente o quê, ok? Gostaria de perceber a tua percepção com relação à expressão
riqueza. Então, como criar riqueza mesmo ganhando pouco? E lembra-se que a expressão aqui, riqueza, nós queremos trazer, se nós comparássemos riqueza como fruto, por exemplo, quer dizer, riqueza como árvore, não? Riqueza seria fruto, porque é a última coisa a ver, que riqueza vem depois do trabalho, depois do sacrifício, depois de várias estratégias aplicadas, depois de executar os teus sonhos, tuas vontades, tua motivação, em que aparece a riqueza. Portanto, a expressão pouco é importante dizer que o que muitas outras pessoas acham ser poucos, né, outros podem achar muito. Então, o pouco é subjetivo, ok? Apesar de que ela representa uma quantidade, mas essa quantidade aqui que nós estamos aqui a nos referir é muito subjetivo mesmo. Pouco, para ti 1.500.000 pode ser pouco, mas para os outros pode ser muito dinheiro, ok? 1.500.000, muito dinheiro. Olha que muitos fazem crédito e o seu dinheiro não chega, fazem adiantamento salarial e o seu dinheiro não chega até nesse nível que nós acabamos de nos referir, ok? Então é importante que você saiba que pouco é subjetivo. Bem, estamos aqui numa aula em comum, claro, onde nós fizemos já uma questão em comum também. Quem acredita que só é possível enriquecer quando se ganha muito? Nós queremos saber nos nossos alunos quem acredita. Lembrando então que estamos aqui no dia 15 de setembro de 2026 para dar essa aula magna, essa aula em comum, como criar riqueza mesmo ganhando pouco, ok? Esteja ali, eu acredito que você vai aprender muito com relação à pergunta que nós aqui fizemos, também com relação ao nosso tema, não é? Bem, esta é uma das maiores mentiras sobre o dinheiro. Qual é a mentira? Que só é possível enriquecer ganhando muito. Muitas pessoas aumentam o salário, muitos continuam pobres, mesmo aumentando o seu próprio quê? Seu salário. Outras ganham pouco, organizam-se e constroem uma vida financeira sólida. Hoje vamos perceber por quê, ok? Por que muitos ganham tanto, mas não constroem uma vida financeira sólida? Por que muitos também ganham pouco, mas constroem uma vida financeira sólida? É disso que nós estamos aqui a nos referir. Como criar riqueza mesmo ganhando pouco? Estes ganham pouco e constroem uma vida sólida, constroem patrimônio e outros elementos mais, é que fazem parte desses indivíduos que criam riqueza mesmo ganhando pouco, ok? Então, amado, eu dizia que vamos trazer aqui 3 princípios para entendermos de como é que funciona este elemento que nós queremos aqui nos referir. Primeiro ponto é, a riqueza é construída e não encontrada. Primeiro ponto, vamos ter que levar esse princípio, Sérgio. Bem, muitos devem saber que a riqueza, primeiro princípio da nossa aula do dia de hoje, princípio número 1. Princípio número 1, ok? Princípio número 1, vamos lá. A riqueza é construída e não que? Não encontrada, moço. Vamos lá escrever aqui. A riqueza é construída, a riqueza é construída, não encontrada. A riqueza é construída e não encontrada. A riqueza é construída e não encontrada. A riqueza é construída e não encontrada. Primeiro princípio que nós queremos levar em consideração é este, ok? Bem, é importante que vocês saibam que riqueza constrói-se, assim como uma casa é construída, também a riqueza se faz o quê? Se constrói. Assim como uma casa tem caboclo a princípio, posteriormente depois vem o alicerce, tem os pilares e os blocos e assim sucessivamente. Também a riqueza é construída. A riqueza podemos entender como fruto, como abundância, não é? E assim sucessivamente. Agora precisam coisas, vejam agora na para ele para limpar. Ok, isso dá um toque. A riqueza é construída e não encontrada, ok? Então dizer que tal como uma casa se constrói, também a riqueza se constrói. É importante que vocês saibam que muitas pessoas esperam uma promoção, muitas pessoas esperam uma herança, muitas pessoas esperam um grande negócio e também há muitas pessoas que esperam ou seja, ganhar na sorte, ok? Entretanto, nós não queremos que vocês tenham esta consciência. A verdadeira riqueza nasce de pequenas decisões repetidas ao longo do tempo, ok? Pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Porque quem constrói uma casa não vai construir uma casa
não é em pouco tempo, em um dia, por exemplo. Não se constrói uma casa em um dia, jovem. Não se constrói uma casa em um dia. E também, está melhor aqui. E também, não se constrói uma casa em um dia. Por isso que eu penso que você deve ficar vocês os dois. Um está com coisa, o outro está fazendo outra coisa. Ok, eu dizia que não se constrói uma casa em um dia, não se constrói uma casa em um dia. Por isso é que a riqueza também não se constrói em um dia. Por mais que você ganhe na loteria uma quantidade de valor, não significa que você é rico só porque você ganhou milhões, ok? Tu precisas construir-se internamente para seres rico. Uma coisa é estar rico e outra coisa bem diferente é ser rico. Existem jogadores como o Neymar, existem jogadores como esses que jogam em competições, Mbappé, Neymar, Yamil Lamal e por aí fora, que só ganham bom dinheiro, não são ricos não, moço. Eles só ganham bom dinheiro. O dinheiro que os mesmos ganham lhes possibilita comprar carro, coisas de rico, carros, casas, viver vida luxuosa e assim sucessivamente. Quer dizer, viver vidas de pessoas que têm muita coisa, ok? Mas não significa que os mesmos são ricos, moço. Você tem que saber disso. Você que está assistindo essa aula, você que é um aluno em comum, ok? Nem todo jogador de basquete, de futebol e por aí fora, de uma modalidade que existe por aí, se vê que o indivíduo é rico só para ganhar bem. E nem todo indivíduo que trabalha na Endi, Prodeu, Sonangol, Indiama, essas empresas que existem no país, que são das melhores empresas que existem aqui em Angola, significa que ganham bem. Não é isso. Ou seja, significa que são ricos. Não é isso. Eles só ganham bem. Muitos deles. E, aliás, de 0 a 100%, 90% deles ganham bem. 10% são ricos, moço. Tu tem que saber disso, jovem. Você que está assistindo a aula das quartas Jeep, mano, essa aula é para te incomunar. Tu precisa saber. Tu precisa ser uma pessoa em comum e ter conhecimento sólido com relação a finanças. Então, já chegamos até aqui. Lembra-se que riqueza se constrói, assim como uma casa é construída. Casas têm tapa, casas têm caboclo, alicerce, têm pilares. Depois vão colocar as paredes, vão rebocar, vão pintar e assim sucessivamente. Também acontece com a riqueza, ok? Então, deixem de começar a viver na sorte. Esperar apenas ficar rico porque vai sortear, só vai ter uma sorte daqui a algum tempo. Porque não, olha, o presidente vai entrar. Jovem, esquecem o presidente que vai entrar, jovem. Esquece o presidente que vai entrar, ok? Tu precisas levar a tua vida a sério. Não deposita a tua vida para um presidente aí qualquer. Não importa se é qual presidente que vai entrar nesse país, ok? Ou qual outro país. Tu precisa levar a sério a tua vida. Quando você acredita nas promessas de um presidente, tu também precisa acreditar nas tuas próprias promessas e investir em você. Ok, vamos embora. Então, bem, nosso tema do dia de hoje é como criar riqueza mesmo ganhando pouco. E vale lembrar que temos aqui dois exemplos, não é? Duas pessoas, imaginem duas pessoas que recebem 150 mil kwanza por mês. A primeira gasta tudo, a segunda pessoa guarda 10%, não é? 10% daquilo que ele guarda, 10%, aprende uma nova competência e começa um pequeno negócio. Depois de alguns anos, a diferença entre eles será enorme, ok? É importante que você saiba disso. A diferença entre essas duas pessoas que ganham o mesmo salário e fazem coisas diferentes, um gasta tudo, outro pega em 2% do valor dele, começa a guardar esse 10% e posteriormente investe em uma nova habilidade, começa um novo negócio e vai seguindo a sua própria vida. 10 anos depois, claro que vão ter uma vida diferenciada de forma muito extraordinária, ok? Então, é importante que você saiba que não é salário que cria a riqueza. Preste atenção, jogo. Não é o salário que cria a riqueza, é o comportamento do indivíduo. A não ser, ou seja, você que tem um salário, porque nós lançamos um e-book que diz Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade. Nesse livro nós focamos no comportamento do indivíduo que recebe o salário, ok? Você deve fazer do teu salário uma semente. Tu que recebes o salário, tens que ter um comportamento de alguém que percebe que ter salário é uma oportunidade. E aquilo deve ser uma semente para você ir num nível bem maior. Então, o primeiro princípio é a riqueza é construída, não encontrada. Não procure encontrar, olha, meu pai não foi rico, não se preocupa, jovem, você vai construir. Meu pai não te construiu, claro. Se o teu pai não construiu casa para si, você vai fazer o quê? Vai construir uma casa para si. Assim como também acontece no mundo da riqueza. Se teu pai não construiu riqueza assim, para si, você vai construir uma para si, ok? Não é fácil, claro que não é fácil. Eu não disse que é. Vamos seguir em frente, pacatos. Bem, princípio número 2 que nós queremos aqui também revelar é: primeiro pague a ti mesmo. Esse é o princípio que nós queremos revelar a si. Rubem, partilha a live para mais pessoas, ok? Você que está nos acompanhando,
vai partilhando a live para mais pessoas, ok? Partilha a live para mais pessoas. Ou me dá um toque aí. Sérgio, faça esse aqui para... Ok, não toca não. Esse é para... O que eu dizia, primeiro paga a ti mesmo. Vou escrever aqui esse princípio. Primeiro, pague, ou paga a ti mesmo. Bem, esse é um princípio que é falado em muitos livros de educação financeira e eu também estou aqui a falar, não é? Livros como Pai Rico, Pai Pobre, livros como O Homem Rico da Babilônia, livros como A Doença do Dinheiro, Cansei de Ser Pobre, vira isso, A Doença do Dinheiro, Cansei de Ser Pobre, livros como Você Pode Ser Rico, de Arsénio Tivani, são livros que de alguma forma trazem esses princípios que nós estamos aqui a nos referir nesse exato momento, ok? Então, líderes, nós queremos de alguma forma ajudar vocês a perceber que primeiro vocês precisam pagar a si mesmo, ok? Primeiro é pagar a si mesmo, moço. Primeiro é pagar a si mesmo. Dá o coisa. Sérgio, dá o quê? Ok, primeiro é pagar a si mesmo, ok? Primeiro ponto é pagar a si mesmo. E após pagarem a ti mesmo, o que você vai fazer quando o assunto é pagar a si mesmo, moço? O que você vai fazer? Bem, é importante que vocês saibam que nesse ponto, primeiro pagar-se a si mesmo, vou trazer aqui 3 elementos que mostram que você precisa pagar-se a si mesmo, né? A maioria faz isso, a maioria das pessoas fazem isso. O que é que faz? Primeiro, pagam as suas contas. Segundo, compram o que deseja. Terceiro, quer dizer, se sobrar, poupa. Eles fazem isso. Muitas das pessoas que existem nesse país chamado Angola. Primeiro investem, trabalham quer dizer, agem nas suas emoções. Entretanto, no método Jeep Money, nós explicamos, não é? O método Jeep Money, nós explicamos isso no livro também, Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade. Lembra-se que Jeep Money significa jeito em comum de prosperar com dinheiro, ok? Como lidar com dinheiro. Nós explicamos que isso que eu acabei de me referir agora, não é? Deve ser feito o contrário. Primeiro ponto, você deve poupar algum valor quando cai o teu salário. Segundo ponto, investir em ti mesmo. O terceiro ponto é organizar o que resta. Organizar o dinheiro que resta. Primeiro tem que poupar, investir em ti mesmo e posteriormente organizar o restante, o dinheiro que resta que você precisa começar a organizar. Entretanto, a frase que não quer se calar no dia de hoje é: quem aprende a guardar pequenas quantias estará preparado para administrar grandes quantias. Cristo Jesus também a dizer: quem é fiel no pouco, no muito será. Cristo Jesus não errou quando falou sobre esse princípio. Olha, que esse é um princípio eterno, jovem. Cristo Jesus é eterno, é Deus. Deus disse que... o que é que diz Jesus Cristo? Quem for fiel no pouco, no muito, será. Então, se você souber administrar o pouco, terás a habilidade em administrar o muito. Então, tu precisas saber como lidar com pouco salário que você tem, que você recebe, para que posteriormente tu tenhas habilidades para administrar o muito salário ou muito dinheiro que você terá, ok? Tu tens que pensar nisso. Terceiro princípio, bem, esse era o segundo, pá. Terceiro princípio que nós queremos trazer aqui é um princípio bastante relevante. Bem, nós dissemos, jovens, primeiro paga-se a si mesmo, ok? Nesse segundo princípio falamos que primeiro você precisa pagar a si mesmo. No terceiro princípio é compra ativos, não apenas despesas, ok? Compra ativos e não apenas despesas. Compra ativos e não apenas despesas. E eu tenho que explicar muito sobre isso. Esse é um princípio que vocês precisam levar muito em consideração, ok? Deixa eu colocar aqui, compra ativos e não apenas despesas. Compra ativos e não apenas despesas. Ok. Compra ativos e não apenas despesas. Bem, o que isso quer dizer? Vamos explicar isso de forma simples, ok? Lembra-se que existem duas coisas aqui nesse texto. Primeiro ponto,
temos aqui o elemento ativo e também temos o elemento despesa, ok? Onde é que está o marcador de cor para cá? Está aqui. Temos essa palavra aqui, ativo, e temos essa palavra despesa. Se você somente souber a diferença desses dois pontos, já estarás num nível bem maior em relação a quem não entende sobre esta diferença, ok? Então, o que esse elemento quer dizer? Elemento ativo e elemento despesa. Primeiro, é importante que você saiba aqui, passivo é aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso, nós vamos chamar isso como sendo passivo, ok? E como exemplo, nós queremos trazer aqui roupas compradas por impulso, roupas compradas por impulso. Estou falando roupas, você compra por impulso, ok? Telemóveis trocados sem necessidade. E o terceiro, por último, dívidas de consumo. Lembre-se que existe, nós falamos no nosso livro que existem 3 tipos de dívidas, ok? No livro Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade, falamos que existem 3 tipos de quê? De dívidas. Dívidas neutras, dívida de consumo, que é dívida burra, não é? E dívida incomum, que é uma dívida que te alavanca, uma dívida que te faz diferença na tua própria life. Entretanto, precisas entender que todo o dinheiro e tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso automaticamente acaba sendo um passivo. Mas aquilo que faz com que o dinheiro entre no seu bolso é outra coisa. Nós chamamos dela de ativo, ok? Ativo. Vou fazer questão de... Ok, ativo. Bem, o que vem sendo então ativo? Ativo vem sendo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso ou ainda aumenta o teu valor. Quais são as coisas que aumentam o teu valor? Vou trazer aqui... Bem, formação profissional. Se tu fizeres uma formação profissional, e o Robert tem que saber disso, João. Se você fazer uma formação profissional, vai aumentar o teu valor. Se você tiver ferramentas de trabalho, nós quando compramos, por exemplo, certos materiais de trabalho, não é? Isso aumenta o nosso valor. Deixa eu colocar aqui algum ponto. Dá para ver, né? Isso automaticamente, calma. Sim, automaticamente aumenta o nosso valor. Porque o trabalho vai sair, vai ser executado da melhor forma possível. Vai ser executado da melhor forma possível, não é? E teremos, de alguma forma, uma solicitação maior em relação às outras vezes, ok? Então, lembra-se que formação profissional aumenta o teu valor e quando você faz uma formação profissional, automaticamente aquilo acaba sendo um ativo para si. Então, se você quer fazer com que você seja alguém cada vez mais valorizado, você precisa fazer questão de formar-se constantemente. Ler livros aumenta o teu quê? O teu valor, ok? Porque livro é uma formação também. Formação é ir à busca de uma forma, ok? E livro te dá uma forma de agir, uma forma de interpretar, uma forma de entender o mundo e assim sucessivamente, ok? Então precisamos entender, ler livros. Precisamos entender, não é? Que ler livros ajuda muito. Aqui tem muitos e-books, não é? Bem, há muitos livros aqui. Então, ler livros te faz você ser uma pessoa cada vez mais em comum. E por outra, um pequeno negócio. Quando você tem um pequeno negócio também, aquilo aumenta o teu valor. Outro sim, equipamentos que geram rendimento. Tu tens que aprender a ter equipamentos que geram quê? Rendimento. Também isso vai aumentar o seu quê? Seu valor. E isso que nós chamamos de ativo, ok? Tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso ou ainda aumenta o teu valor. Se você é jovem, quer construir riqueza e não está partindo por esses princípios, acredita, moço, daqui a 5 anos, 10 anos, você vai ser, não será respeitado, você vai ser comum. Serás bem comum mesmo. Ninguém vai te respeitar, jovem. E ainda mais nesse mundo que nós respeitamos mais ainda quem tem dinheiro. Você vai se ver de azar, ô jovem. Então, a pergunta que eu não quero se calar no dia de hoje, após essa explicação, é: a última coisa que compraste aproximou-te da riqueza ou afastou-te dela? A última coisa que você comprou, por exemplo, a última coisa que eu comprei foi o quê? Foi mouse. Não, foi pilhas para o mouse. Será que as pilhas que eu comprei para o mouse Valeu a pena. valeu a pena ou não? A última coisa que você comprou, qual foi a última coisa que você comprou? A última coisa que você comprou aproximou-te da riqueza ou afastou-te da riqueza? Lembra-se, jovem, não espera começar a construir riqueza quando tiveres muito dinheiro ou um bom salário.
começa a partir de mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de pensamento principalmente, ok? Então é sobre isso que você precisa começar a entender nessa aula de hoje. Bem, falamos agora a diferença que existe entre os dois, não é? E o princípio número 3 falava sobre isso, comprar ativos e não apenas despesas. Precisamos entender, quando você compra um telefone, um iPhone, por exemplo, é para trabalho ou para alguma coisa? É para fazer com que você tenha mais valor ou para diminuir os teus valores financeiros e por aí fora? É disso que você tem que entender para construir riqueza. É disso que você precisa entender para construir riqueza, ok? Bem, vamos lá, então, terminar nossa atividade. Atividade prática que nós queremos fazer no dia de hoje, ok? Após, então, ter explicado esses 3 princípios que nós acabamos de falar aqui, nesse exato momento, nesse instante, queremos, de alguma forma, trazer aqui algumas atividades práticas que você precisa entender. Ok, algumas atividades práticas que você precisa entender, ok? Vamos lá, vamos pedir aos nossos alunos em comuns que façam questão de meter coluna A e coluna B, ok? Lá em casa onde vocês estão, façam questão de fazer isso. Coluna A. E posteriormente coluna B. Ok? Coluna A e coluna B. Na coluna A, o que vocês vão fazer questão de colocar? Todas as coisas em que você vai colocar coisas em que gasto dinheiro, ok? Coloque as coisas que você tem gastado dinheiro. Vamos lá. Coisa que você gasta dinheiro, vai colocando aqui na coluna A. Todas aquelas coisas que você gasta dinheiro nas mesmas, então coloque lá na coluna A. Já na coluna B, tu irás colocar coisas que podem aumentar o teu rendimento, ok? Na coluna B, as coisas que podem aumentar o teu rendimento, vai colocando aqui na coluna B, na coluna B, na coluna B, na coluna B. E posteriormente, vamos lá, posteriormente, depois que você fazer isso, não é? Depois que você... Ok, depois de você fazer isso, o que você vai fazer nesse exato momento? Você vai escolher, não é? Uma das coisas que você pode investir ainda nesse mês, para que o mesmo seja como pode ser uma fonte de renda, ou então para você ir à busca de uma certa profissão, uma nova habilidade, ok? Entre a coluna A e a coluna B. Vamos fazer isso. Pega esses elementos para seguirmos em frente. Entretanto, queremos concluir a nossa aula da seguinte forma, ok? Lembrando que você saiba que a riqueza não é um destino reservado para quem ganha mais, ok? A riqueza é uma consequência de hábitos inteligentes, disciplina e visão de longo prazo. Lembra-se disso, ok? E ainda por cima, queremos também reforçar que não esperes ganhar muito para começares a poupar. Comece a poupar para aprenderes a administrar quando ganhares muito. Lembra-se, não espere ganhar muito para você aprender a poupar. Comece a poupar para aprenderes a administrar quando começares a ganhar muito. E nessa semana temos 3 desafios que nós queremos trazer para você, ok? Todas as aulas que nós temos passado por aqui, a gente faz questão de trazer 3 desafios. 3 desafios. Bem, o primeiro desafio que nós queremos trazer aqui é o seguinte. Você que é nosso aluno em comum, não é? Tem que ter desafio, claro. O primeiro desafio é poupar pelo menos 10%, poupar pelo menos 10% de qualquer rendimento que chega no seu bolso, que você recebe, ok? O segundo desafio é identificar um conhecimento ou habilidade que possa aprender para aumentar os seus rendimentos. Aprenda a inteligência artificial ou aprenda a contar. Você precisa aprender uma habilidade. Lembra-se que se tu não tiveres a disponibilidade de você aprender certas habilidades, também você não vai ter o resultado, não é? Que você quer por não ter certas habilidades. Vamos supor, habilidades de vender, habilidade de comprar e assim sucessivamente. Ok? Eu, pelo menos, estou a trabalhar muitas habilidades. Posicionamento, criação de marca a nível nacional. E eu preciso começar, quer dizer,
tenho certos objetivos e preciso começar a levar em consideração esses pontos, ok? Vamos levar em consideração. Bem, o terceiro ponto é escrever um objetivo financeiro para os próximos 12 meses. Quais são os objetivos financeiros que você tem com relação aos 12 meses que se aproximam, ok? O objetivo financeiro que você tem com relação aos 12 meses. São esses 3 desafios que nós queremos que você saiba. Vou repetir. Primeiro, poupar 10% do seu salário, ou seja, de qualquer rendimento que chega no teu bolso. Segundo, identificar um conhecimento ou uma habilidade que possas aprender para aumentar os seus rendimentos. Terceiro, escrever um objetivo financeiro para os próximos 12 meses. Quanto de dinheiro você quer ter nos próximos 12 meses, ok? Isso é o que nós queremos que você saiba nesse exato momento. Agora, temos aqui pelo menos 4 frases em comuns que nós queremos que você soubesse, ok? Primeira frase é: quem planta hábitos colhe riqueza. Quem planta hábitos colhe riqueza. Hábitos em comum, claro. O salário paga as contas. Os ativos constroem patrimônio. Terceira frase: riqueza é o resultado de boas decisões repetidas todos os dias. Riqueza é o resultado de boas decisões repetidas todos os dias, ok? Outro ponto: não trabalhe apenas pelo dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar por si. Até porque o dinheiro é um bom escravo, mas não é um bom patrão. Outro sim: cada kwanza bem utilizado é um tijolo na construção da sua liberdade financeira. Portanto, amados, vamos lembrar aqui 2 pontos importantes. Existem uma história aqui que nós queremos contar para si, não é? 2 amigos começaram a trabalhar no mesmo dia e recebiam exatamente o mesmo salário. Durante 10 anos, um viveu apenas para consumir tudo o que ganhava. O outro reservava uma parte para poupar. Investia em livros, fazia formações e comprou ferramentas para prestar serviços aos fins de semana. Passados os anos, ambos continuavam trabalhadores, mas apenas um tinha construído patrimônio, novas fontes de rendimento e tranquilidade financeira. A diferença não foi o salário, foram as escolhas. E, como moral da história que nós queremos contar nesse exato momento é: a riqueza não nasce do tamanho do rendimento, mas da qualidade das decisões que você irá tomar a partir deste exato momento. E por esse motivo, nós vamos terminar nossa aula do dia de hoje. Entretanto, queremos anunciar que a próxima aula da 4ª Jeep Money que nós vamos ter por aqui, não é? Tem como tema, ou seja, vamos de alguma forma ensinar, não é? Ou seja, o tema é como sair das dívidas, ok? Como que você pode sair das dívidas? Nós acreditamos que existe muita gente que tem certos desafios, não é? Muita família que tem certos desafios. Um dos desafios é como sair das dívidas. E na próxima aula nós vamos trazer esse conteúdo, vamos falar sobre as dívidas e de que forma que você pode sair das dívidas, recuperar a sua saúde financeira e voltar a construir um futuro com paz e estabilidade financeira, ok? Até aqui terminamos a nossa aula do dia de hoje. Queremos desejar um beijo para si. Esperamos que a próxima aula esteja aqui conosco para mais uma vez nos encaminharmos financeiramente falando. Beijo para você, uma love, assim. Bora!